Boa noite, hoje é dia 27 de setembro de 2021. Estamos aqui para mais um encontro da Jornada Desafios Educacionais e hoje nós temos um convidado muito especial. É o Alexandre José Cruz. Ele foi meu primeiro orientado de mestrado alguns pouquinhos anos atrás e a gente tem uma convivência desde então. E depois do mestrado, na época eu trabalhava na Metodista de Piracicaba, foi onde ele foi meu orientado, com bolsa, né, do CNPq, foi do CNPq, né, Alexandre? Foi da CAPES. CAPES. Com bolsa da CAPES, e depois disso ele foi fazer o doutorado na PUC em São Paulo, e agora ele está lançando um livro que é resultado desse doutorado dele, e ele está aqui hoje para contar um pouquinho do que tem nesse livro, do que ele tem aprendido, e o tema principal são as tarefas, né, dos estudantes. O tema do nosso encontro de hoje é a aula, as tarefas e os impactos na aprendizagem. Agradeço a presença de quem já está aqui, nós tivemos mais de 90 inscritos, mas a gente sabe que as pessoas sempre vão entrando, tal. Quem já está aqui, se puder escrever no chat para a gente de onde vocês são, para a gente ter uma ideia. A gente já tem gente aqui de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, e deve aparecer de outros locais também aí. Então, Alexandre, obrigada pela sua participação, estou muito feliz por estar aqui com você. Para quem não sabe, o Alexandre agora está no Centro Universitário Claretianos, em Rio Claro, e ele está numa sala lá, por isso que ele está de máscara, né? Ele está num lugar público. Então é uma pena que vocês não vão apreciar toda a beleza dele. E nem a simpatia dele, mas pelo menos Sim. vai dar para a gente ouvir, né, o que ele tem para nos falar. Alexandre, fique à vontade para você contar para a gente aí as novidades. Bom, boa noite a todos, caros estudantes, professores, profissionais da educação. A professora Marilena Rosalém, minha eterna orientadora, a qual não consigo me desvincular, né? Uma vez orientadora, sempre orientadora, né? Eu sempre digo isso. É um prazer, né, estar essa noite com vocês falando um pouco das tarefas escolares na educação básica, né? A minha fala vai se pautar principalmente na pesquisa que eu realizei no doutorado na PUC de São Paulo, né? Para ser mais específico, no programa Educação, História, Política e Sociedade, né? A Marilena Rosalém, como eu já afirmei, ela foi minha orientadora do mestrado, e no doutorado a minha orientadora foi a professora Alda Junqueira Marim, né? Gostaria de dizer aqui que, inclusive, a professora Marilena Rosalém conhece, né? Eu gostaria de dizer também que a Marilena ela tem uma parte, né, muito grande dessa minha trajetória acadêmica, né? Na época, eu estava em dúvida, eu estava frequentando como aluno especial as aulas de uma universidade pública no interior de São Paulo e, ao mesmo tempo, eu assistia às aulas da professora Alda na PUC de São Paulo, né? Aí eu me lembro até hoje, Marilena, eu perguntei para Marilena, e agora, para onde eu vou, né? Aí imediatamente ela disse, vai para São Paulo, né? Porque em São Paulo também teria uma bolsa, né, de estudos, né? E aí eu acabei indo para São Paulo, foi aí que nasceu então o meu projeto de pesquisa, né, que investigou as tarefas escolares nos terceiros anos do ensino fundamental, né. Para explanar melhor a minha fala, então, eu vou colocar alguns slides, Marilena, tudo bem? Tá. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides para vocês entenderem, então, um pouquinho da minha trajetória e para, então, logo em seguida, adentrarmos na pesquisa, né? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá.
Bom, vocês estão conseguindo enxergar? Sim, Alexandre, tá bom. Sim, tá bom, né? Tá. Eu vou continuar, então. O título da palestra é A Aula, as Tarefas e os Impactos na Aprendizagem. Veja bem, não é tão simples assim falarmos da aula, das tarefas e o impactos na aprendizagem sem contextualizarmos esse tema, né? A aula, né? Devemos pensar, em primeiro lugar, quem são aqueles brasileiros que estão sentados na sala de aula, né? Numa sala de aula, você pode ter, por exemplo, alunos, dependendo da escola, alunos de uma mesma localidade, ou mesmo alunos de 15 bairros diferentes, né? Alunos que vêm da zona urbana, como alunos que vêm da zona rural para a escola, né? Isso é muito comum no interior do estado de São Paulo, né? Então, eu me refiro principalmente a esse extrato diversificado de alunos que frequentam a escola, ou seja, que estão na sala de aula. As tarefas escolares são o conjunto de atividades que parte sempre do professor, né? As tarefas, elas são realizadas em grande parte na sala de aula, porém, né, existem tarefas onde as crianças realizam em suas casas, né? Parafraseando a professora Alda Junqueira Marim, né, as tarefas escolares têm um peso muito negativo na vida dos estudantes, né, e principalmente na família das crianças que têm esse entendimento também, e que nós devemos, então, superar, né, essa porção negativa das tarefas escolares no cotidiano da vida escolar. E os impactos na aprendizagem, porque existem graus ou mais ou menos elevados de complexidade das tarefas escolares que podem ter um impacto positivo ou mesmo negativo na aprendizagem das crianças, né? O que eu quero dizer é que as tarefas escolares, elas podem ser hierarquizadas, né? Como mais fáceis ou mais difíceis, né? E que esta possibilidade de avaliar se a tarefa é mais fácil ou mais difícil, né? Ela pode ser feita a partir de algumas chaves teóricas que foram definidas por Benjamin Bloom, né? Vejam bem, eu resgato um referencial teórico dos anos 60, né, para também estudar a complexidade das tarefas escolares que são oferecidas na sala de aula, né? Nessa pesquisa, eu estudei 2 escolas públicas de um município de pequeno porte do interior de São Alexandre, Paulo. Oi? dá licença, você está correndo com os slides ou não? Porque ainda está... Não, eu estou no primeiro ainda. Ah, tá, então tá bom, Tá? ok. Era só para saber, porque às vezes a pessoa pensa que está mudando. Obrigada. Não, tá certo. Eu sou um pesquisador, né? Um outro dado importante que vocês devem saber é que eu pesquiso municípios de pequeno porte, né? Lá no meu mestrado, eu pesquisei uma escola de uma pequena vila, né? E isso me levou a desenvolver o gosto de realizar pesquisa, sobretudo nas escolas dos municípios pequenos, né? Quando eu falo municípios pequenos, são municípios de até 10 mil pessoas. Deixa eu tentar mudar aqui. Bom, mudou o slide, Marilena? Marilena? Mudou, sim, mudou. Tá. Bom, os meus antecedentes de trabalho. Eu fui professor da rede estadual de ensino, trabalhei como professor da educação de jovens e adultos, sou professor formador do curso de pedagogia desde o ano de 2006, né? E fiz o meu doutorado no programa EHPS da PUC de São Paulo. Essa é a minha última formação, né? Destaco também o mestrado realizado e tendo a professora Marilena Rosalém como orientadora, né? Na Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, né? Fase da pesquisa.
Olha, essa fase da pesquisa, como é que eu cheguei ao tema, foi um trabalho árduo. Árduo no sentido de que eu tive que ir a campo, né? E ir a campo não foi fácil, né? Para vocês terem uma ideia, para encontrar a cidade onde eu ia desenvolver a minha pesquisa, eu percorri em torno de 12 municípios, nas cercanias de Piracicaba, que é a cidade onde eu moro, né? Uma outra fase foi a busca pelos referenciais teóricos da pesquisa, que não foi fácil, né? No doutorado, eu trabalhava com testes, pegava um referencial teórico, pegava as chaves de análise do autor e via e analisava no que os autores poderiam me ajudar. Foi muito trabalhoso e foi muito difícil, né? Foi aí que eu recuperei, então, o Rimeno, né, o Rimeno Sacristã, muitos chamam ele de Sacristã, mas o sobrenome dele é Rimeno, porque o sobrenome do espanhol do pai, né, está no meio, é José Rimeno Sacristã, então chamamos ele de Rimeno, né, e o Benjamin Bloom, foram, então, os referenciais teóricos da pesquisa. E a escrita do trabalho, né, que começou com um extenso levantamento bibliográfico, né, de mais de 200 de obras, de artigos produzidos sobre os anos iniciais do ensino fundamental, e também dissertações e teses, né? Então, para vocês entenderem como é complexo o trabalho de pesquisa no doutorado. Acho que a professora Marilena sabe muito bem disso, né? Da minha pesquisa resultou este livro. Eu não trouxe um volume, porque eu acabei, né, as pessoas compraram, e o Marilena, o seu livro está reservado, eu preciso te entregar. É isso que eu ia te dizer, né? Muito obrigada, Alexandre. E eu também, você tem uma dedicatória nesse livro, você aparece, é citada no meu livro, só para você saber. Tá certo? Então, o título do livro é Castelos de Areia da Sala de Aula, né? Que é uma referência ao conjunto de saberes em que os alunos constroem ao longo do seu processo de escolarização, e muitas vezes esses saberes eles são perdidos no tempo, né? São castelos de areias que se formam, né? E que se desmoronam porque não há uma conexão com a vida e com a realidade desses alunos, né? Muitos desses conhecimentos se perdem na vida do estudante, né? Esse livro apresenta alguns capítulos, que é o cenário político da educação básica, em destaque o terceiro ano do ensino fundamental, onde eu vou apresentar toda a política pública para o anos iniciais do ensino fundamental. O cenário, no capítulo 2, o cenário acadêmico da sala de aula, né? Pesquisas e conceitos sobre o terceiro ano, eu faço esse trabalho conceitual também no livro. No capítulo 3, eu exploro o cenário da pesquisa, ou seja, a escola, os professores, o município, os alunos, né? Então, eu trago essas referências para o trabalho. E o capítulo 4, que é referência para essa minha fala dessa noite, que tem como título No âmago das salas de aulas, cenas e tarefas, né? Questões da palestra. As tarefas escolares vivenciadas por duas professoras do terceiro ano do ensino fundamental. A formação proposta para os alunos. Tá. Pois bem, como é que esse trabalho ele vai ser apresentado? Porque na minha pesquisa, eu pesquisei os cadernos escolares dos estudantes, daqueles estudantes que são tidos como os melhores da sala de aula, e aqueles estudantes que não são os melhores da sala de aula. Meninos e meninas, em igual proporção, né? E a atividade da criança que era descrita no caderno escolar, eu comparei e descrevi a aula da professora, né? Então, nessa pesquisa, você tem o que a criança produziu no caderno
e no momento que ela estava escrevendo no caderno, o que a professora dizia na lousa, quais eram os enunciados dessa professora, né? Então, você tem a atividade e você tem o enunciado da professora para poder analisar a tarefa, né? Então, é basicamente isso que eu fiz no meu trabalho, né? Pois bem, eu falei do Rimeno. Para entrar na sala de aula, eu precisaria de um referencial teórico. Esse referencial teórico para observar na sala de aula, quem me deu foi o Rimeno, né, que forneceu uma chave de análise, né? Ele diz o seguinte: como devemos entender uma sala de aula? Ele vai dizer: professor realiza diversas atividades em sala de aula, em razão do acompanhamento diferenciado dos alunos, diante das tarefas ou das situações imprevisíveis que ocorrem na sala de aula, né? Então, foi com este e outros entendimentos que eu fui para a sala de aula. Eu tive que adotar um conceito de observação, né? Que é observar o aluno, anotar o que o professor fala, anotar o diálogo entre professor e aluno, a manifestação do aluno após a fala do professor. Então, todo esse conjunto de diálogo, né, ele seguiu essa orientação do Rimeno, né, sobre a imprevisibilidade, né. Sobre a imprevisibilidade dos conteúdos escolares, o Rimeno diz o seguinte: os conteúdos escolares podem ser mais ou menos privilegiados de acordo com o interesse do professor, em razão das suas preferências. Há de se considerar as continuidades e descontinuidades por razões éticas, morais, sentimentais, ou em razão do valor que determinadas questões e conteúdos têm sobre o seu ponto de vista, para difundir avanços temáticos com os alunos durante a aula. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um aluno, não necessariamente dessa escola que eu pesquisei, disse o seguinte na sala de aula: professor, o que é a xamã? Né? Xamã, estou falando dos índios. A professora disse, né, por conta das suas convicções religiosas: falar de xamã não faz parte da aula, vamos mudar de assunto, né? Então, vejam só. Então, essa posição que o Rimeno anuncia sobre as preferências do professor, de fato, elas são constatadas na sala de aula, né? Então, isso foi muito importante. Para o nosso estudo, nós privilegiamos principalmente a dimensão das tarefas acadêmicas, destaque para a dimensão do papel do aluno, ou seja, tudo que se relacionava à tarefa, né, e sobre o impacto dessas tarefas na vida do aluno, né, porque eu avaliei a aula, anotei dados sobre a aula do professor, anotei a manifestação dos alunos durante a aula, e obviamente que essas aulas elas foram, e os conteúdos escolares eles foram avaliados, né? Chegando ao que nos interessa, né? Eu até sugeriria para os estudantes do campo educacional a fazer uma leitura da taxonomia de Bloom, né? A taxonomia de Bloom traz alguns conceitos importantes que permitem a avaliação das tarefas escolares. Eu diria para vocês que da educação infantil ao ensino universitário, né? Vejam só, na medida que eu vou avançando, o conhecimento, por exemplo, é o item de menor valor dessa análise hierárquica das tarefas escolares. Na medida em que você vai avançando para a compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, né? Os conteúdos, na medida em que eles vão sendo encaixados, eles vão ficando mais difíceis, né? Na minha pesquisa, né, esse avanço se deu basicamente nesses dois primeiros itens.
conhecimento. A maior parte das atividades escolares que eram oferecidas para os alunos ficou estacionada nesse item conhecimento e algumas poucas tarefas na compreensão. Só para vocês entenderem melhor, mas o que é esse nível hierárquico do conhecimento, né? Conhecimento é quando o aluno responde as tarefas na sala de aula sem dificuldade. O professor pergunta e o aluno responde, né? É como se ele já tivesse um conhecimento prévio da educação, né? Da tarefa, né? Lembrando que algo que é muito recorrente na sala de aula, que eu pude constatar em mais de 1 ano e meio de pesquisa, é o reensino. O professor ensina uma vez, na próxima aula ele ensina a mesma coisa, na seguinte a mesma coisa. Obviamente que muitos alunos vão saber do que se trata a tarefa escolar, porque muitas vezes essas tarefas elas se repetem e muito ao longo dos anos, né? Um outro item de análise é o item compreensão, que eu identifiquei algumas poucas tarefas nesse item compreensão, né? Mesmo com o professor tentando colocar um grau de maior dificuldade na tarefa escolar, né? É quando os alunos vão, além das verbalizações feitas pelos professores na sala de aula. É quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo que me marcou muito. O professor colocou uma atividade na lousa, né? E o aluno constatou que a vírgula do texto estava em um lugar errado, né? E que havia um erro ortográfico no texto, né? E o aluno se posicionou e fez um discurso inflamado na frente da lousa do professor, dizendo que a vírgula estava errada e que uma palavra foi escrita de maneira incorreta, né? E então isso acontece, os alunos às vezes surpreendem, né, na sala de aula, né? Agora, o nível da aplicação, onde o aluno aplica abstrações dos conteúdos, o nível 4 da análise, que é a compreensão prévia para interpretar as partes de um material apresentado pelo professor, o nível 5 da síntese deve utilizar partes para chegar a conclusões nunca percebidas antes, né? Até lembro um pouco de Piaget, esse item 5, né? E o item 6, a avaliação, é o estágio mais complexo da taxonomia. Define-se como processo de julgamento acerca do valor das ideias, trabalhos, soluções, métodos e materiais, né? Então, esses são os 6 níveis da taxonomia, e na pesquisa volto a dizer que a maior parte, grande parte das tarefas escolares ficaram no nível 1, que é o nível do conhecimento, né? Poucas na compreensão, né? O total de cadernos estudados que eu estudei foram 16 cadernos, para vocês terem uma ideia, né? Então, foi um extrato bem interessante que eu pude provar. Observem algumas das tarefas escolares que a professora oferecia para os alunos do 3º ano do ensino fundamental. Aqui está a minha narrativa. A professora escreveu na lousa uma tarefa de matemática para que os alunos completassem. 1 ano é quanto? Meio ano é quanto? Isso era o que estava na lousa, só para vocês entenderem a dinâmica da minha pesquisa. 1 bimestre, e havia essa referência do caderno escolar, né? O que os alunos produziram, né? Desculpa, agora vem o diálogo da sala de aula. Após esperar que os alunos respondessem as questões da matemática, a professora, virada para a lousa, começa uma atividade que não estava no caderno, mas que era um desdobramento dessas que foram copiadas pelos alunos. A professora C. Quais meses do ano compõem o 1º semestre e 2º semestre? Os alunos da sala toda respondem juntos dessa forma. 1º semestre, janeiro, fevereiro, março, abril,
maio e junho. Segundo semestre, todo mundo repetindo, respondendo em voz alta para a professora. Então, está vendo como se encaixa naquele nível do conhecimento, né? Em seguida, a professora inicia a correção da atividade respondendo a questão escrita por ela na lousa e pelos alunos nos cadernos, questão por questão, quando os alunos respondiam logo na sequência em coro. Professora C, um ano tem, os alunos respondiam juntos, 12 meses, desse jeito. Em seguida, a professora diz, na sexta-feira eu vou deixar o caderno de português e matemática para vocês levarem para casa. O aluno T diz o seguinte, ele se pronunciou da seguinte forma, a professora M manda a gente fazer letra de mão pro. E o que a professora desse aluno responde, né, quando ele sugere que ele gostaria de fazer uma letra de mão, a professora diz o seguinte, a professora M é a professora M, eu sou a professora C. Né? Então, você vê aqui que o professor cai muito naqueles referenciais teóricos que eu mostrei para vocês, de que o professor escolhe a atividade, o seu conteúdo, a partir das suas convicções e dos seus gostos. Né? Então, nós temos aí uma atividade que foi abortada. Né? E sobre a atividade lá da matemática, né? Aqui eu tenho um extrato, né, de 2 cadernos que eu trouxe. Tenho mais, né, mas como não vai ser possível apresentar todos, eu tenho aqui, olha lá, a letra cursiva do primeiro aluno e a letra impressa do segundo aluno. Né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas geralmente é no segundo ano que o aluno tenta superar a letra impressa para a letra cursiva, né? E aqui no terceiro ano do ensino fundamental nós temos escolas, né? Grande parte das escolas, os alunos não conseguiram superar esse desejo de superar essa meta de poder escrever com letra cursiva. Não que não existam alunos que não façam letra cursiva nas escolas públicas do terceiro ano do ensino fundamental, mas é algo que eles lutam, né, para desenvolver. Né? Aqui, essa é uma escola em que a professora, a primeira escola, quando eu descrevi a tarefa, o método ele era mais tradicional. Nessa escola, a professora fazia uso do método construtivista. Inclusive, ela foi preparada, né, para ensinar no construtivismo. E nem por isso as atividades elas eram mais complexas, né? Olha só, a professora G lê o texto que o aluno D escreveu a pedido dele, né? Meu coração é a música do Pixinguinha, né? Que a professora pediu para o aluno reescrever essa música, né? Aí o aluno diz: meu coração bate forte quando te vejo, vem matar essa saudade por mim. Meu coração vai parar de bater. Você é a luz que ilumina meu caminho. Amor, você é a minha estrela preferida, a luz que guia até o céu. Aí o aluno, quando a professora terminou de ler, o aluno disse, eu não coloquei céu. E a professora diz o seguinte, então você vai ter que me dizer por que está escrito céu aqui. Né? A aluna Y falou, Deus me deu, já uma outra aluna não pediu para a professora ler e leu. Deus me deu você e você não sabe o quanto te amo, papai. O meu coração bate muito forte quando te vejo. É bem interessante também nessa pergunta, né? Não é um dado científico, né? Que as meninas, quando se referem à afetividade, né, elas fazem muita referência aos seus pais, né, ao pai mesmo, é bem interessante. E os meninos, eu diria que, com muito cuidado, fazem uma referência
a um amor impossível, vamos dizer assim, né? E aí, o que aconteceu nessa escola que trabalhava com o construtivismo, né? Em um caderno, só não havia o registro da atividade, o aluno não fez, e não foi só em um caderno. Em tantos outros não havia o registro, não havia atividade realizada, só registro, música e dramatização, carinhoso. Logo abaixo, nós temos um outro exemplo, que foi o trabalho de um aluno que realizou a atividade que foi proposta pela professora, né? Um outro dado que eu gostaria mais de comentar com vocês é que muitas das escolas acabam que se auto-intitulam enquanto uma escola tradicional, ou que tem o ensino tradicional. Eu não estou querendo, né, desmerecer as escolas que fazem esse tipo de escolha, né, mas muitas acabam... Mas muitas acabam treinando os alunos, né? Muitas acabam treinando os alunos para fazer a prova do Saresp. E o que acaba acontecendo, né? Ocorre que o ensino ele é podado, né? As escolas podem ir muito mais do que as provas que são do que as provas do Saresp. As escolas públicas têm condições de rever as tarefas escolares e permitir que o ensino seja mais complexo, né? E acabam batendo na tecla de um ensino simples, né? E de pouco avanço no desenvolvimento e de uma maior complexidade das tarefas escolares. Obviamente que isso vai impactar também no desenvolvimento do processo cognitivo das crianças, né? Eu diria que as escolas elas podem ir muito mais do que as provas do Saresp, né? Se vocês têm alguma dúvida, basta pegar também a Prova Brasil, né? Peguem a Prova Brasil e confiram as perguntas que caem nessa prova para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Quando eu digo que as escolas podem ir muito mais além, né? É nesse sentido também que a taxonomia do Bloom, né, ela vai ao encontro da BNCC, no sentido de que o ensino ele pode ser mais avançado no conjunto de conteúdos que ele dispõe, né? Então, é nesse sentido que a taxonomia de Bloom está presente na BNCC. Bom, eu tenho algumas outras situações aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, já que a gente está avançando muito aqui no tempo, né? Olha aqui, numa aula, um aluno, por exemplo, treina para fazer, mais uma vez, temos essa questão da letra cursiva, um aluno treina para fazer a letra cursiva, enquanto outro escreve com letra cursiva, né? Isso numa mesma aula, né? Olha só, um não realiza atividade, fica treinando a letra cursiva, né? E o outro escreve com letra cursiva, né? Uma outra atividade de matemática, nós temos aqui, mais uma vez, um aluno que escreve alguns parágrafos sobre a história da matemática, e, por outro lado, nós temos, então, um aluno que não realiza a tarefa e só registra a tarefa no caderno, né? Algumas considerações dessa pesquisa que eu gostaria de deixar como contribuições para vocês, né? Seria, primeiro, o que eu mais que eu mais reforcei aqui na minha exposição, o não avanço nos níveis de maior complexidade das tarefas escolares. Isso é constatado não só nessa escola, em mais de uma escola dessa cidade. Nas tarefas
se estrutura o trabalho pedagógico do professor, né? Então, isso recai sobre o trabalho pedagógico do professor. A qualidade do ensino efetivado, ela pode ser verificado com a mediação das tarefas em diferentes frequências de seleção, né? O que como que se mede a qualidade de ensino? Obviamente que eu defendo a ideia também que a qualidade de ensino ela pode ser medida na qualidade das tarefas escolares que são oferecidas para os alunos, né? E aí, uma das conclusões do meu livro é que os castelos de areia da sala de aula, né, são lacunas no processo de escolarização nos 3 grupos de alunos detectados nos terceiros anos do ensino fundamental. E que grupos de alunos que são esses que eu detectei, né? São aqueles alunos que aprendem, numa sala de 25 alunos, a média, 5 ou 6 que são excelentes, né? Nós temos, então, o miolo da sala que, às vezes, aprende, às vezes não vão tão bem nas atividades, né? E na mesma proporção daqueles alunos que aprendem bem, temos de 4 a 5 alunos que são mais lentos. Eu cheguei a essa conclusão na minha pesquisa que os alunos não são ruins, muitos são apenas mais lentos. Eles realizam as atividades, né, mas não conseguem concluir no mesmo tempo que os colegas, demais colegas na sala, né? E hoje em dia eu eu inseriria neste grupo um outro aluno que é o aluno que pouco frequenta a escola, né? Aquele aluno que eu diria que, entre aspas, que é o aluno fantasma e que frequenta pouco a escola por conta de problemas familiares, né? Fica 30 dias em outro município, né? Enfim, né? São essas as minhas colocações, e agora eu gostaria de saber da Marilena se estou no tempo, como é que está? Alexandre, tem uma colocação aqui, a Eduarda disse o seguinte, que ela acredita que falta estímulo para mudança de estrutura gráfica. Como que você viu isso na sua pesquisa ou nas suas experiências? Marilena, como eu disse, né, eu penso que as escolas elas podem organizar propostas pedagógicas, né, para enfrentar de frente essa questão, né? Isso diz muito a respeito da proposta pedagógica da escola. O terceiro ano não é a idade adequada para a criança iniciar a fazer a letra cursiva, nós sabemos disso, né? Isso pode ser iniciado no primeiro e no segundo ano. E uma proposta pedagógica deve estar muito clara nesse sentido, né? Porque necessariamente isso vai depender do professor e, sobretudo, né, a necessidade do professor deixar de treinar os alunos para a prova do Saresp, né, e encarar de frente as necessidades formativas dos seus alunos. Ok, Alexandre, vamos ver se tem mais alguma pergunta ou algum comentário. Quem desejar fazer alguma pergunta ou algum comentário para o Alexandre, pode abrir a câmera, o microfone, ou pode escrever no chat também. Fiquem à vontade. O que te chamou mais atenção nessa pesquisa, Alexandre? Você se surpreendeu com alguma coisa? Teve alguma coisa que você, assim, nossa, não esperava isso? Como que foi? Sim. Porque sabemos que na perspectiva educacional, né, Marilena, uma escola não é igual a outra, isso eu aprendi contigo, né? A Marilena foi que organizou a minha pesquisa do mestrado e disse, você vai lá na escola pesquisar na escola, então tudo começou com ela, né? Então esse entendimento de que nenhuma escola é igual a outra, eu tive lá nos meus primórdios, né, de pesquisador, no mestrado. O que me surpreendeu foi o seguinte, uma das escolas, ela tinha um teatro,
A escola tinha um teatro gigantesco, a escola tinha quadra coberta, a escola tinha teatro, a escola, ela tinha horta, né? Era uma escola bonita, extremamente limpa, colorida, com personagens da Disney World desenhadas até na secretaria da escola, para vocês terem uma ideia, né? E uma outra escola simples, voltada mais para a população rural, para a população pobre, né? Interessante é que em ambas as situações, independente da metodologia de ensino utilizada, né, essas escolas elas não avançaram no quesito complexidade das tarefas escolares, né? Elas ficaram no mesmo nível de hierarquização, né, das tarefas. Ou seja, né, você tinha uma escola que era tradicional, você tinha uma escola que era construtivista, uma escola que muito bem organizada, estruturada, com capacitação de professor, né, mas que nenhuma das duas avançaram na qualidade social das tarefas que eram oferecidas para os alunos, né? Isso foi muito marcante. Ok, obrigada. Algum comentário, pessoal? Eu queria saber dos alunos, né, da onde que eles são, que curso que eles são, se são estudantes da pedagogia. Eu acho que a maioria que está aqui é professor. Ah, são professores? Eu E acho que como que sim. vocês algo do que eu falei vai ao encontro de algo que vocês observaram em sala de aula, por exemplo? O que que vocês têm a me dizer? Tem algo a dizer, Sônia? Abriu a câmera, por isso. Gilberto, você gostaria de falar? Quem gostaria de dizer algo, né, sobre como percebem a sala de aula, se algo do que eu falei vai ao encontro do que vocês vivenciaram em sala de aula? Tem estudante de pedagogia, de geografia, tem professora que escreveu aqui. Esse tema é um tema difícil, né, Alexandre? Eu acho que você precisou de Muito muita difícil. coragem para pesquisar isso, porque ele não é um tema fácil. E até pelas respostas que a gente vai vendo dos estudantes às professoras, a gente vai percebendo que é difícil. E como você já disse, né, a regionalidade também interfere nisso. Você até lia com um sotaque meio piracicabano, né, algumas coisas. Você percebeu? E eu acho muito legal, porque faz parte da realidade, né? E Ah, em outras situações pode ser diferente. Em todo caso, eu acho muito interessante socializar isso que você trouxe e o seu livro também, porque é uma contribuição para a gente conhecendo um dos aspectos do nosso Brasil, né? Porque nós temos muito Brasis dentro desse país. Então, cada lugar tem uma realidade. Acho que você registrou uma realidade muito interessante que você observou. E a gente tem valorizado muito essa divulgação científica, né? De pesquisa, do que acontece dentro da sala de aula. Isso é muito importante para a gente saber, né? A gente também tem aqui professor de biologia, de ciências, gente que está fazendo licenciatura em ciências, tem pedagoga, tem várias pessoas aqui. Bom, se gostaria de ninguém tem lembrar. mais nenhum comentário, Alexandre, eu acho que a gente pode encerrar, né? Pode. Só Alexandre, você poderia deixar aqui para o pessoal no chat o seu e-mail, caso alguém queira fazer algum contato com você? Acho que é interessante, né? estou escrevendo. Tá bom. A Eduarda te Meu e-mail. parabenizou pela sua proposta.
A sua tese está disponível em algum repositório, Alexandre? Sim, está disponível no repositório da PUC São Paulo. Obrigado, Eliana. Vocês, no Google, vocês podem digitar Alexandre Cruz PUC SP, mas separado. Alexandre, espaço Cruz, espaço PUC SP, tudo junto, né? Ou vocês podem digitar também Castelos de Areia da sala de aula, que vocês vão localizar o trabalho. Ótimo. Olha, Eliana é professora de literatura. Muito Que bom. bacana. Bem legal. Está bem dentro aí da sua... Obrigado. Obrigado, Pessoal, Eliana. obrigada pela participação de vocês. Vejam como é interessante a vida, né? Hoje eu estou na Unifesp, o Alexandre está lá no Claretianos, e a gente se conheceu anos atrás na Metodista de Piracicaba. E na época ele trabalhava na prefeitura de Piracicaba. Então, a gente vai se conhecendo, vai crescendo, se desenvolvendo. Quem sabe amanhã, mês que vem, ou ano que vem, a gente está aqui, né, com algum de vocês contando a experiência. Se alguém de vocês tiver uma experiência legal de pesquisa ou na sala de aula, olha só, Eliana submeteu o trabalho, legal, vamos nos encontrar lá no Congresso Movimentos Docentes, então, Eliana. Mas vocês também podem mandar para o e-mail do Movimentos Docentes, vou até anotar aqui. Alguém tiver alguma ideia de proposta para essa jornada, desafios educacionais, só falta mais um encontro desse ano. Mas o ano que vem a gente tem, de novo, a jornada Desafios Educacionais. Então, se vocês tiverem alguma proposta, que vocês mesmos participem aqui, ou de alguém que vocês conhecem, acho que seria interessante, a gente está sempre aberto a sugestões. Vou contar minhas experiências, virar um livro de crônicas, muito bom. Já tem editora, Eliana? Se não, tem a V&V aqui, que pode ser sua parceira. V&V, Como Marilena, fazer o aluno não odiar literatura? Como fazer o aluno... Olha, achei ótimo esse título, muito bom. Legal, Eliana, parabéns. Então, tá bom, gente, obrigada pela participação de vocês. Alexandre, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua exposição aqui. Tudo bem, Eliana? Foi um prazer muito grande rever você e ouvir o seu trabalho. Desejo que você continue fazendo muito sucesso. Muito Eliana, obrigado. Você quer falar um pouquinho do seu livro? Pode falar. Então, ele nasce dessas ideias assim do cotidiano. Nenhum deles eu posso ser de verdade. Eu planejei, eles foram acontecendo e eu fui anotando isso, né? Chegar numa sala de aula numa escola extremamente periférica, em que o aluno ele não tem isso como cultura. E aí você leva ele de volta para o século XI, ele às vezes não teve um bom embasamento em aulas de história, na qual a literatura ela precisa do apoio, nem sociologia, porque o professor não vem, não aparece, então assim, é tudo muito falho. Mas eu cheguei lá munida, assim, sabe, tipo, de um potinho... Aquele professor iniciante que fala, ninguém me pergunta nada, porque eu não sei responder, eles vão me matar. Só que aí, assim, eu entrei e falei, ou eu engato uma quinta, ou eles vão descobrir que eu sou uma fraude, porque eu estou começando agora. Né? E aí, assim, ninguém me respeitava, eu dei de cara com um traficante e eu achava que ele... Assim, você tem que me ouvir, você não tem cultura, eu preciso te ensinar. Ele, dona, você está pensando, você está falando com quem? Eu não sei. Ele começou a levantar, a impressão que eu tinha que ele não acabava de levantar. Aí ele pôs a mão na minha cara, nisso uma menina fugiu da sala e chamou a coordenadora. Aí ela já me puxou de lá, ela falou, não tem nem polícia, você tem alguém que você possa chamar? Hoje você não sai daqui. Aí, claro que eu saio.
furaram meus pneus, 4, passaram mostarda na maçaneta do carro. E eu fiquei rindo, eu falei, eu vou rir, nem que eu morra, eu vou morrer rindo, porque eu estava no gueto, eu falei, eu tenho que falar a linguagem deles. Sim. No outro dia eu voltei, aí um dia eu comecei a perceber que, mesmo que eles estivessem no primeiro ano do médio, poucos eram de verdade bem alfabetizados, eles sabiam ler e escrever, mas estava longe. Então, como que eles vão entender um negócio que a norma é culta, cheia de regras, cheia de coisas, se o básico ele não vai conseguir? Então, eu falei, eu preciso mudar isso. E era bem o ápice do Harry Potter. Eu comecei a contar as histórias. Aí um dia ele falou assim para mim, esse rapaz, que não era aluno, como ele dizia, ele tinha um negócio lá dentro que fazia a escola funcionar. Se a escola tinha luz, era porque ele permitia, se tinha cantina funcionando e não sei o quê, e assim, maior respeito pela hierarquia. Aí eu comecei a contar, ele falou, professora, por que a gente tem que ouvir essas histórias se eu posso trazer a TV para você? Eu falei, porque eu consigo te provar. Pelo menos me dá a chance de 30 páginas, eu vou te provar. E aí, assim, eu não conseguia mais sair daquela sala, porque quando eu falava, agora já deu, vou para outra sala. Não vai não, você vai ficar aqui. Eu contei, 3 livros, mas aí do livro, oração coordenada, do livro, oração subordinada, do livro, classes gramaticais, todas com o livro. E aí o tempo foi passando, eu consegui. Quando eu consegui um upgrade para uma escola mesmo, ela era particular, mas é uma particular particular do bairro, que muitas eu percebi assim, era na Lapa, na Lapa, tinha alunos. Você está falando do Rio? Hã? Você está falando do Rio de Janeiro? Paulo. São Paulo? Lapa em São Paulo, então. Tá. Aí, assim, haviam alunos que eram filhos de pessoas com uma boa situação financeira, mas que o filho não progredia numa escola a gente sabe a hierarquia, mas primeira linha do bairro, não as escolas de primeira linha de São Paulo. Então, ia para lá porque ela tinha a fama de passou, pagou, passou. Falei, não, nós vamos mudar essa história, não é pelo fato de pagar, mas é como ele vai sair daqui e ele vai levar também o meu nome lá para frente. Porque se ele aprendeu, foi porque ele se esforçou. Se ele não aprendeu, foi porque eu não ensinei. E aí, assim, eu consegui, na época, o que eu fazia? Vamos aprender o trovadorismo. Meu Deus, quem que vai entender esse negócio? Só eu para gostar. Série e videogame. Aí, assim, The Witcher, que é uma série que é do ano passado para cá, já existe o jogo há muito tempo. Né? Assassin's Creed na época do trovadorismo. Então, comecei a usar esse cara, porque aprendeu, assim, eu levei o videogame meu filho do meio, falei, você vai lá, porque eu não sei ligar nada dessas coisas, eles não podem me ver passando mais vergonha, e ensinar, olha aqui como era a cultura deles, está vendo? Isso é uma feira, eles não tinham dinheiro, eles trocavam, olha isso daqui escrito na cantiga. Aí tinha um aluno que se interessou porque ele sabia fazer a cifra. Aí eu peguei o Dom Diniz, que é o rei trovador, olha aqui a cantiga. E foi crescendo, então eu consegui colocar, por isso que eu falei, viraram crônicas, porque eu não tenho uma sequência. Para cada ano, vira uma coisa diferente, eu consegui agregar, até que depois até posso mandar o portfólio para vocês. Eu formei disso um grande projeto pedagógico. Toda a parte de literatura ela era temática para fazer um grande projeto pedagógico de teatro, e eles, assim, o seu tema é esse, mas você vai criar arte além da literatura em cima. Você quer dança, você quer jogar, mas, assim, tem no YouTube. Ficou um negócio cada vez maior a ponto de ter que alugar o Teatro Bradesco. Nossa. E ter 3, 4 dias, porque todo mundo queria ver, queria repetir, e não cabia no teatro da escola, que tinha 50 lugares. Parabéns. Então, assim, hoje, eles falam muito sobre isso. Né? Alunos que hoje são pais, mães, muitos que viraram professores, eles lembram e usam isso. Só que engraçado, né? A vida me afastou do academicismo, porque eu tive que cuidar
pai doente, mãe doente, mas eu consegui voltar e estou terminando, né, um mestrado onde eu deveria hoje já estar num doutorado, embora a minha idade já é avançada, mas eu vou chegar lá. Mas eu não me arrependo de nada. E eu quero muito um dia poder levar essa paixão para alunos de graduação, para que eles não encarem as coisas como... Ou então morra de uma vez, sabe que não sei, vocês que estão dentro da área pensam... Quem hoje, em sã consciência, escolhe esse caminho? Se não tiver ninguém para olhar para ele e falar, é lindo, mas tudo bem que não pague o que, de repente, um engenheiro vai ganhar, mas sem você ele não chega. Uhum. Eliana, olha, já fica aqui o meu convite para você participar de um encontro para contar suas experiências no próximo ano. Pode ser no Senfor, no começo do semestre. Essa é a 3 que faz bagunça. Se você escrever seu e-mail aqui para mim, eu mesmo faço contato com você. Eu deixei o meu aqui, ou você escreve para mim, ou você coloca o seu e eu escrevo. Então, já fica convite para você voltar aqui. E também para você contar para os alunos lá da Unifesp, da licenciatura, a sua experiência. A gente depois combina esses detalhes aí, mas vamos acertar. E se mais alguém tiver uma experiência legal, como do Alexandre ou da Eliana, pode mandar e-mail para mim, e a ideia é que a gente socialize, divulgue essas experiências de professores, seja de pesquisa, seja na sala de aula, qualquer pesquisa, esse é o nosso intuito. Obrigada, Eliana. A gente vai se falar, então. Ok. Alexandre, mais uma vez, obrigada. Um prazer estar aqui com você. Obrigado. Sucesso para você. A gente vai se falando e qualquer hora a gente marca um novo encontro aí. Obrigado. Conte comigo. Parabéns, então, Eliana. Tchau, pessoal. Pessoal, boa noite. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação. Tchau, tchau.